Venham, irmãos e irmãs, o Senhor lhes dá as boas-vindas. E nós também. Fiquem à vontade e participem conosco. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece parado. Você ora, espera, confia. E o céu parece em silêncio. Não é falta de fé, é cansaço de não ver resposta. É dor de falar com Deus e não sentir nada voltar. Você lembra de dias em que sentia a presença de Deus com mais clareza. Dias em que orava e parecia ouvir. Hoje você ora e sente só o eco das próprias palavras. E isso machuca, porque você não parou de crer, não parou de buscar, não parou de esperar. O silêncio de Deus é uma das maiores provas da fé. Não porque ele se afasta, mas porque ele trabalha sem fazer barulho. Às vezes, ele não responde do jeito que você espera, nem no tempo que você gostaria. Mas isso não significa que ele parou. Talvez você esteja pedindo por uma resposta clara, um sinal visível, uma mudança rápida. Mas Deus nem sempre age como a gente imagina. Muitas vezes, ele age por dentro antes de agir por fora. Ele cura a raiz antes de tocar o fruto. Ele fortalece a alma antes de mudar a história. Você olha para a sua vida e pensa que nada está acontecendo. Mas por baixo da superfície, Deus pode estar formando algo que você ainda não consegue ver, como uma semente que fica escondida na terra. Por fora, parece que não existe nada, mas por dentro, a vida está sendo preparada. O silêncio de Deus não é vazio. Ele é cheio de propósito, cheio de cuidado, cheio de preparo. Às vezes, ele fica em silêncio porque está te protegendo de escolhas erradas. Às vezes, porque está te preparando para algo maior. Às vezes, porque você ainda não está pronto para aquilo que pediu. Não confunda silêncio com abandono. Não confunda demora com esquecimento. Deus nunca perde o controle da sua história. Mesmo quando você não entende, Ele continua cuidando. Mesmo quando você não sente, Ele continua presente. Hoje, Deus quer que você entenda isso. O silêncio não é o fim da história. Ele pode ser exatamente o momento em que Deus mais está trabalhando na sua vida. Talvez o que mais doa no silêncio de Deus não seja a espera, mas a sensação de estar falando sozinho. Você ora, fala com o coração aberto, entrega seus medos e não sente resposta. Isso faz a mente criar perguntas que machucam. Será que Deus não está ouvindo? Será que Ele se afastou? Será que eu fiz algo errado? Mas o silêncio de Deus não é descuido. Ele não se distrai, não se esquece, não perde o interesse por você. O silêncio, muitas vezes, é a forma mais profunda de cuidado. Porque enquanto você não vê nada mudando fora, Deus pode estar mudando tudo dentro. Às vezes você pede para Deus mudar a situação, mas Ele começa mudando você. Muda sua forma de pensar, sua forma de reagir, sua forma de esperar. Porque existem mudanças que, se vierem antes da hora, machucam mais do que ajudam. Talvez você esteja pedindo portas abertas, mas Deus está te protegendo de entrar em lugares que ainda não são para você. Talvez você esteja pedindo respostas rápidas, mas Deus está te ensinando a confiar, mesmo sem entender. O silêncio também revela o que está dentro de nós. Ele mostra se a nossa fé depende só do que sentimos, ou se ela permanece mesmo quando não sentimos nada. Ele mostra se buscamos a Deus só pelas respostas, ou se buscamos a Deus porque Ele é Deus. Muita gente desiste justamente nesse tempo. Não porque Deus desistiu, mas porque a pessoa cansou de esperar. E é triste, porque muitas vezes o silêncio é o último passo antes da resposta. Deus não testa você para te confundir. Ele permite certos silêncios para te fortalecer, para te amadurecer, para te preparar para aquilo que você ainda não conseguiria sustentar hoje. Se hoje você sente que Deus está em silêncio, não feche o coração. Não pare de orar, não pare de confiar. O silêncio não significa que Deus está longe. Pode significar que Ele está trabalhando tão profundamente que você ainda não consegue ver. Quando Deus fica em silêncio, o coração precisa de apoio. Ninguém foi criado para atravessar tempos difíceis sozinho. Deus usa pessoas, oração e comunhão para sustentar quem está cansado de esperar. Talvez, enquanto você ouve essa mensagem, venha à sua mente o nome de alguém
que também está passando por um tempo de silêncio. Um familiar, um amigo, alguém que parece distante de Deus ou confuso por dentro. Se esse nome surgir agora, leve essa pessoa diante de Deus em silêncio. Coloque essa vida nas mãos do Senhor. Muitas pessoas fazem isso todos os dias. Lembram de alguém durante a oração e apresentam esse nome a Deus. É assim que se forma uma rede invisível de intercessão, onde ninguém precisa atravessar o silêncio sozinho. Talvez este momento tenha se tornado para você um lugar seguro, um lugar onde você encontra força para continuar, mesmo sem respostas claras. Isso não é acaso. Deus te trouxe até aqui porque Ele quer te sustentar também por meio dessa caminhada de fé. Se sentir no coração, caminhe mais perto conosco. Fazer parte da família Alvorada da Graça é escolher não lutar mais sozinho, mas cercado por oração, cuidado e fé diária. Não é obrigação, é comunhão. E se em algum momento você desejar cooperar com este trabalho de forma voluntária, como gesto de gratidão, você pode usar o Valeu Demais ou o Superchat quando sentir no coração. Tudo aqui nasce do amor e retorna para Deus como oferta. Mas acima de tudo, lembre-se, você não está sozinho. Existe gente orando com você. Existe cuidado sendo levantado ao seu redor. E existe um Deus que continua trabalhando, mesmo quando você só enxerga silêncio. O silêncio de Deus também revela o quanto confiamos nele, sem depender de sinais. É fácil crer quando tudo vai bem, quando as portas se abrem, quando as respostas vêm rápido. Difícil é continuar crendo quando nada muda por fora e tudo parece parado. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Dias repetidos, problemas que não se resolvem, pedidos que parecem não sair do lugar. Você olha para os outros e vê respostas. Olha para si e vê espera. E isso faz nascer um sentimento perigoso: comparação. Mas Deus não trabalha com comparação. Ele trabalha com propósito. Cada história tem um tempo. Cada processo tem um ritmo. Cada resposta tem um momento certo. O silêncio que você vive não é igual ao silêncio de outra pessoa, porque o que Deus está construindo em você também não é igual. Às vezes você quer que Deus tire você rápido de uma fase, mas Deus quer te ensinar a não se perder dentro dela, porque se você sair sem aprender, você pode voltar para o mesmo lugar depois. O silêncio também é uma forma de Deus te ensinar a ouvir diferente, não só com os ouvidos, mas com o coração. Às vezes, Ele não fala em palavras, mas em paz. Não fala em voz, mas em descanso. Não fala em sinais visíveis, mas em força interior para continuar. Talvez você já tenha pensado em desistir, em parar de orar daquele jeito, em parar de esperar daquele jeito. Mas Deus vê cada oração que você fez, até aquelas que você fez chorando e sem palavras. O céu nunca ignora uma oração sincera. Mesmo quando a resposta não vem na hora, ela nunca é desprezada. Deus guarda suas orações como sementes, e toda semente tem um tempo escondida antes de nascer. Hoje Deus quer te lembrar: não desista no meio do silêncio. Não abandone o caminho só porque ele está quieto. Às vezes, o silêncio é exatamente o sinal de que Deus está trabalhando em algo grande demais para ser feito com pressa. Existe um tipo de silêncio que machuca mais do que a dor visível. É o silêncio de quem espera por algo bom e não vê acontecer. É o silêncio de quem confia, mas começa a se cansar de não ver mudança. E nesse cansaço, nasce o medo de estar esperando em vão. Mas Deus não trabalha em vão. Ele não constrói nada sem sentido. Mesmo quando você não entende o processo, Ele entende o final. Talvez você esteja pedindo algo que parece simples, mas que carrega consequências grandes. Às vezes, Deus segura a resposta porque Ele já viu o que você ainda não viu. Ele já conhece pessoas, lugares, situações e riscos que você ainda não percebe. O silêncio muitas vezes é proteção. É Deus dizendo agora não. Não porque Ele não te ama, mas porque Ele te ama demais para te entregar algo antes da hora. Você pode achar que está parado, mas talvez Deus esteja te livrando de uma queda que você nem imagina. Talvez Ele esteja te afastando de algo que te machucaria mais do que você suportaria.
O problema é que a gente costuma medir o cuidado de Deus pelo que Ele faz fora. Mas muitas vezes o maior cuidado é o que Ele deixa de permitir. Se hoje você sente que nada anda, tente mudar a pergunta. Em vez de perguntar por que Deus não faz, pergunte: do que Deus está me guardando? Às vezes a resposta que você não recebeu te livrou de uma dor maior. Às vezes a porta fechada te salvou de uma prisão. Às vezes o atraso te protegeu de um erro. Deus vê o que você não vê. Ele conhece o caminho inteiro enquanto você enxerga só o próximo passo. E por isso, Ele nem sempre te explica tudo. Ele te pede fé. Não é fácil confiar quando tudo parece quieto. Mas é exatamente aí que a fé cresce de verdade. Não quando você vê, mas quando você confia sem ver. Se hoje Deus está em silêncio, talvez Ele esteja dizendo sem palavras: confia em mim, eu sei o que estou fazendo. Quando o silêncio se prolonga, a caminhada fica mais pesada. Não porque Deus se afastou, mas porque esperar cansa. Por isso, Ele nunca quis que você atravessasse tempos difíceis sozinho. Deus usa pessoas, oração e comunhão para sustentar quem está cansado de esperar. Talvez, enquanto você ouve essa mensagem, venha à sua mente o nome de alguém que também vive um tempo de silêncio. Um pai, uma mãe, um filho, um amigo. Se esse nome surgir agora, apresente essa pessoa a Deus em silêncio. Coloque essa vida nas mãos do Senhor e confie que Ele sabe exatamente o que está fazendo. Muitas pessoas fazem isso todos os dias. Lembram de alguém durante a oração e colocam esse nome diante de Deus. Assim se forma uma rede invisível de intercessão, onde ninguém atravessa o silêncio sozinho. Talvez este momento tenha se tornado para você um lugar seguro. Um lugar onde você encontra força para continuar, mesmo sem respostas claras. Isso não é acaso. Deus te trouxe até aqui porque Ele quer te sustentar também por meio dessa caminhada de fé. Se sentir no coração, caminhe mais perto conosco. Fazer parte da família Alvorada da Graça é escolher não caminhar sozinho, mas cercado por oração, cuidado e fé diária. Não é obrigação, é comunhão. E se em algum momento você desejar cooperar com este trabalho de forma voluntária, como gesto de gratidão, você pode usar o Valeu Demais ou o Superchat quando sentir no coração. Tudo aqui nasce do amor e retorna para Deus como oferta. Mas acima de tudo, lembre-se, você não está sozinho. Existe gente orando com você. Existe cuidado sendo levantado ao seu redor. E existe um Deus que continua trabalhando, mesmo quando você só enxerga silêncio. Chega um ponto em que o coração precisa parar de lutar contra o silêncio e começar a descansar nele. Lutar contra o que você não controla só cansa. Questionar o tempo todo machuca. Tentar arrancar respostas à força fere a fé. Deus não te chama para brigar com o silêncio. Ele te chama para confiar no meio dele. Talvez você esteja cansado de esperar. Cansado de explicar para os outros por que você ainda crê. Cansado de justificar por que continua orando. Mas Deus vê esse cansaço. Ele não despreza quem continua fiel mesmo sem sentir. O silêncio não é vazio. Ele é um espaço onde Deus trabalha no profundo. Enquanto você olha para fora esperando mudanças, Deus pode estar organizando coisas dentro de você. Curando feridas antigas, alinhando desejos, limpando motivações, fortalecendo sua fé. Às vezes Deus não muda a situação porque quer mudar você primeiro. Não para te quebrar, mas para te preparar. Não para te atrasar, mas para te proteger. O problema é que a gente quer entender tudo antes de confiar. Mas a fé não começa no entendimento. Ela começa na entrega. Confiar é dizer: Deus, eu não vejo, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu descanso. Talvez você esteja tentando controlar demais o que deveria ser entregue. Tentando explicar demais o que deveria ser confiado. Tentando correr quando Deus quer que você aprenda a esperar. Hoje, Deus te chama para soltar a ansiedade, para parar de vigiar cada detalhe, para deixar Ele cuidar do tempo, do processo e do resultado. Estamos nos aproximando de um momento de oração. Não é hora de pedir respostas. É hora de entregar perguntas. Não é hora de exigir sinais. É hora de confiar no cuidado.
Deus está aqui. E mesmo em silêncio, Ele continua presente, fiel e trabalhando por você. Senhor meu Deus, nós entramos agora em oração, trazendo diante de Ti cada coração cansado de esperar, cada pessoa que ora e sente silêncio, cada vida que busca resposta e só encontra quietude. Pai, Tu conheces cada pensamento que passa pela mente dessa pessoa. Tu sabes das perguntas que ela guarda por dentro. Tu vês as lágrimas que ninguém vê, as orações que ninguém ouve e as dores que ninguém entende. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti esse tempo de espera. Entregamos a confusão, o cansaço, o medo de estar esperando em vão. Toca agora esse coração e traz descanso onde existe ansiedade. Traz paz onde existe inquietação. Senhor, ensina essa pessoa a confiar mesmo sem entender. Ensina a descansar mesmo sem ver. Ensina a esperar mesmo sem sentir. Que ela sinta agora que o Teu silêncio não é ausência, mas cuidado. Cura as feridas que o tempo abriu. Acalma os pensamentos que correm sem parar. Silencia as vozes que dizem que não vai dar certo. Que a Tua voz seja mais forte do que toda dúvida. Onde existe medo, coloca confiança. Onde existe pressa, coloca paciência. Onde existe insegurança, coloca fé. Que essa pessoa sinta agora que está segura nas Tuas mãos, mesmo quando não entende os Teus caminhos. Nós declaramos que Tu não esqueceste dessa vida. Tu não abandonaste essa história. Tu não ignoraste nenhuma oração. Tudo está guardado diante de Ti no tempo certo, do jeito certo. Recebe essa vida em Tuas mãos. Sustenta, guarda e fortalece. Que ela sinta agora a Tua presença trazendo descanso, mesmo em meio ao silêncio. Amém. Quando Deus parece em silêncio, caminhar junto faz diferença. Esperar sozinho cansa mais. Por isso, Deus nunca quis que você atravessasse tempos difíceis isolado. Ele usa pessoas, oração e comunhão para sustentar quem está cansado de esperar. Talvez, enquanto você ouve essa mensagem, venha à sua mente o nome de alguém que também vive um tempo de silêncio. Um pai, uma mãe, um filho, um amigo. Se esse nome surgir agora, leve essa pessoa diante de Deus em silêncio. Coloque essa vida nas mãos do Senhor e confie que Ele sabe exatamente o que está fazendo. Muitas pessoas fazem isso todos os dias. Lembram de alguém durante a oração e apresentam esse nome a Deus. É assim que se forma uma rede invisível de intercessão, onde ninguém atravessa a espera sozinho. Talvez este momento tenha se tornado para você um lugar seguro. Um lugar onde você encontra força para continuar, mesmo sem respostas claras. Isso não é acaso. Deus te trouxe até aqui porque Ele quer te sustentar também por meio dessa caminhada de fé. Se sentir no coração, caminhe mais perto conosco. Fazer parte da família Alvorada da Graça é escolher não caminhar sozinho, mas cercado por oração, cuidado e fé diária. Não é obrigação, é comunhão. E se em algum momento você desejar cooperar com este trabalho de forma voluntária, como gesto de gratidão, você pode usar o Valeu Demais ou o Superchat quando sentir no coração. Tudo aqui nasce do amor e retorna para Deus como oferta. Mas acima de tudo, lembre-se, você não está sozinho. Existe gente orando com você. Existe cuidado sendo levantado ao seu redor. E existe um Deus que continua trabalhando, mesmo quando você só enxerga silêncio. Que o seu coração descanse agora. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você colocou suas perguntas, seus medos e sua espera nas mãos de um Deus que nunca abandona quem confia nele. Talvez você ainda acorde amanhã sem ver mudança. Talvez ainda existam dias em que o céu pareça quieto. Mas algo já mudou. Você não carrega mais isso sozinho. Você entregou. Você confiou. Você descansou. Não pegue de volta a ansiedade que você acabou de entregar. Não volte a tentar controlar o tempo de Deus. Não transforme espera em desespero. Transforme espera em fé. Quando a mente tentar te dizer que Deus te esqueceu, lembre-se, Deus nunca perde ninguém de vista. Quando o coração tentar te dizer que nada está acontecendo, lembre-se, Deus trabalha mesmo quando não faz barulho. Você não está atrasado. Você não foi esquecido. Você não está fora do plano, você está exatamente no ponto em que Deus está trabalhando em você.
Siga o seu dia ou o seu descanso com essa certeza. O silêncio não é abandono. O silêncio é cuidado. O silêncio é preparo. O silêncio é Deus trabalhando de um jeito que você ainda não consegue ver. Que a paz governe seus pensamentos. Que a confiança ocupe o lugar da ansiedade. Que a fé seja maior do que a pressa. E que você viva sabendo, mesmo quando Deus parece em silêncio, Ele continua agindo. Amém.